Glória a Deus, glória a Deus. Estamos esperando que os nossos irmãos entrem aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a todos, muito boa noite. Paz do Senhor Jesus para todos. Esperando o pastor Carlos. Glória a Deus, glória a Deus, Deus abençoe tudo. Pastor Carlos, pastor, a gente vai entrar. Eu já entrei, pastor, cadê o senhor? Eu entrei, como é que faço? O rapaz vai chamar agora. Tá, eu entrei, Reverendo Napoleão Falcão, viu? Tá bom. Tá, eu entrei, tá, tchau. Então, meus irmãos, estamos aqui esperando o pastor Carlos, uma pessoa muito querida, homem de Deus, que tem uma revelação bíblica para nos entregar hoje, se Deus quiser. Eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, mas isso vai passar. Glória a Deus. Um pouquinho de água. Quero cumprimentar os irmãos que estão adentrando a nossa live. Cumprimentar todos que estão aqui. Glória a Deus. Cumprimentar os irmãos, pastor Oséias, Esteves, o Engel, meu grande amigo. Muito obrigado. Pastor Carlos Cardoso. Pronto. Glória a Deus. Que beleza. Glória a Deus. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar a como você postar o vídeo Só um minuto. no seu computador. Só um minuto, pastor. Glória a Deus. Isso. Deu certo, pastor? Agora sim, pastor Carlos. Ó, o senhor está mais alinhado do que meio fio. Boa noite, pastor Carlos. A paz do Senhor esteja à vontade, querido. Um prazer muito grande fazer essa live contigo esta noite, viu? O prazer é meu, pastor. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só desligar o... O senhor está me ouvindo bem? Ó, tá ótimo. Amém. Graças a Deus, pastor. O senhor é uma referência para nós. Nós estamos muito felizes de estar aqui com o senhor nessa live. E eu creio que vai ser de muito proveito para essa geração. Eu creio também, pastor Carlos. Eu já falei com as pessoas que as pessoas não podem perder hoje esta live, porque nós vamos espremer essa fruta até o bagaço. Vamos lhe espremer hoje, viu? Amém. Pastor Carlos, nós estamos vivendo no apagar das luzes desta penúltima dispensação de Deus com a humanidade. Estamos no ocaso profético. As cortinas proféticas estão se fechando e as coisas rapidamente acontecem e a profecia vai prognosticando, pontuando e as coisas vão acontecendo. E pela graça de Deus, Deus nesses últimos dias trouxe à sua pessoa bastantes informações relacionadas e correlacionadas com os últimos dias, o princípio das dores, os últimos acontecimentos, o mundo das incertezas. E eu gostaria que o senhor ficasse muito à vontade, pastor Carlos,
para começar a sua fala como profeta de Deus, vaticinando para essa geração aquilo que está prognosticado na profecia da Bíblia, relacionado com os últimos acontecimentos que desenvolve-se no palco da história da humanidade. O senhor tem a palavra, pastor Carlos. Amém, meu pastor. Nós estamos vivendo um momento, né, dentro do sistema mundial, que caminha para o sistema que a gente sempre falou, aquilo que a gente ouvia falar, o senhor em várias ministrações, que haveria um só governo, uma só religião e uma só moeda. Então, aquilo que parecia para muitos ficção científica está se tornando uma realidade agora para essa geração. Então, há várias preocupações que eu estou diagnosticando nesse cenário concernente ao mundo e concernente à igreja. Na igreja, eu estou vendo um distanciamento dessa verdade, que parece que muitos não querem acreditar que Jesus vai voltar. E como o senhor é um pastor pentecostal, e eu também sou pentecostal, acredito no poder do Espírito Santo, nós estamos vendo um esfriamento da parte da igreja, e muitos estão partindo para a doutrina tribulacionista, e outros estão partindo para a doutrina que nós chamamos da universalidade, o universalismo, né? Que acredita que a cruz já salvou todo mundo, que não existe juízo, não existe inferno, não existe nada de condenação. E muitas igrejas grandes no Brasil estão aderindo à teologia do universalismo e estão se distanciando totalmente da verdade bíblica. Eu costumo dizer que a Bíblia precisa se cumprir. Jesus disse em Lucas 21:33, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Então, quem é que Deus usa para cumprir a Bíblia? Existem influências de demônios? Existem. Mas os homens obedecem à Bíblia. E o que nós estamos vendo agora, Reverendo, é que os governos, né, poderosos do mundo se uniram a favor do sistema da besta. Então, eles estão obedecendo à profecia e não há dúvida nenhuma que nós temos o privilégio hoje de pregar para a igreja do advento, do arrebatamento. Esta geração não vai provar a morte. Isso está aceso no meu coração, que a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, nós veremos o Rei da Glória. Então, esta visão do que está acontecendo agora, a gente caminha para coisas catastróficas em âmbito mundial, em âmbito de Brasil, e é tempo de buscar ao Senhor, não é? Perfeitamente, pastor Carlos. Isso aí, agora o senhor vê que tudo está convergindo para a globalização, né? Porque o anticristo ele vai controlar muitas áreas para poder inaugurar o seu poder imperialista após o arrebatamento da igreja. A área econômica, a área política, a área religiosa, a área bélica. Então, ele vai receber essa autoridade, esse respaldo de uma confederação de nações que possuirão o maior poder político, religioso, econômico e atômico, porque ele surge do meio dessas nações, chamado de Ponta Pequena de Daniel 7:8. Como é que o senhor vê isso? Então, na minha visão, o último império global é o Império Romano, a minha visão. Então, veja bem, a estátua de Daniel 2 e os 4 animais de Daniel 7, né, que é a Babilônia, a Grécia, Medo-Persa e o Romano. Então, o Império Romano dos dias atuais é a União Europeia. Você vê que a sede do governo europeu, a sede da União Europeia é uma réplica hoje da Torre de Babel.
Então, aonde a cúpula europeia se reúne hoje é um prédio idêntico à Torre de Babel. E um dos slogans do governo europeu é muitos povos, muitos idiomas, mas um só sistema, um só governo. Então, esse sistema, é bom que todos entendam, né? Eu creio que o senhor crê assim. O sistema de um mundo globalizado, ele surgiu na Bíblia em Gênesis 11, em Babel. E essa semente foi colocada no coração do homem. Que foi o quê? Nimrod, a torre, ela trouxe a ramificação das religiões, né? O miticismo, a minha crença é que o juízo contra a Babilônia de Apocalipse 17 e 18 não é só contra a grande meretriz Roma, mas é contra todo o sistema apóstata e todo o miticismo religioso do mundo. Então, que começou em Gênesis 11. Babel espalhou a proliferação das religiões e Babel instituiu esse governo de um homem dominando o mundo. Então, essa semente, ela vem por milênios acompanhando a humanidade. E o que está acontecendo agora, dentro dessa visão? A China, ela foi utilizada pelo sistema europeu para quebrar a economia mundial. Essa é a ideia. E a ideia ficou mais clara hoje, né? Foi a sua própria esposa me mandou, a irmã Virgínia, a reportagem que a China ela saiu do sistema petrodólar hoje. E isso eu tenho falado sobre isso desde 2019. Que o que vai acontecer? O petrodólar cai, o Império América cai, e a China já está propagando, já vai começar a utilizar o sistema eletrônico. Então, o que é? Eles criaram uma pandemia, né, que quebra hoje o sistema governamental, democrático de direita, qualquer país que seja de direita, eles estão quebrando esse país, para que o mundo não pense, por exemplo, eles não querem que o brasileiro pense no Brasil. Eles querem que o brasileiro pense no mundo. É um mundo sem fronteira, com um único governo, uma única moeda e uma religião. Aí vem agora, veja que o próprio ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ele falou que num futuro próximo nós teremos apenas 6 moedas eletrônicas. Então o petrodólar começou depois da Guerra Fria, que é o rastro de dinheiro por dólar, só que agora, diante dos nossos olhos e diante do que a China fez hoje, eles quebram totalmente o petrodólar. E a moeda do futuro, o rastro de dinheiro, vai ser informação. É o controle totalitário. A China, Emmanuel Macron, que é o líder da União Europeia, antes da pandemia, no mês de novembro, ele esteve na China. E agora, a China, junto com a Europa e a OMS e com a ONU, a Organização das Nações Unidas, eles estão criando uma pressão mundial para gerar esse chifre pequeno que o senhor falou. A ponta pequena, que surge do Império Romano, já está se posicionando para o governo mundial, né? Então, veja bem, que na América surge o Jared Kushner, né? Que é o genro de Donald Trump, que está com poder imenso na mão, que pelos bastidores a notícia é que Donald Trump não manda mais nada nos Estados Unidos, mas um judeu. E na Europa surge Emmanuel Macron, que já se posicionou, ele já declarou-se como líder da nova ordem mundial, e todo o G7, as 7 pontas, já estão dando o poder do mundo a esse homem. E aí vem, pastor, reverendo Napoleão, eles estão criando, olha só, eles estão criando uma Constituição Universal. Eles estão divulgando que para problemas universais nós precisamos de soluções globais. Eles estão divulgando um sistema de controle absurdo. E então agora ficou nítido a profecia, que é desse sistema europeu, porque a União Europeia é o maior modelo de um mundo globalizado. Uma moeda forte, um governo único, e a religião que vai abraçar todas, né, que é Roma novamente, dentro desse sistema para a nova ordem mundial. Eu acredito que é assim que o senhor crê também, não é?
Perfeitamente, desse jeito mesmo. É porque existe a indicação profética da restauração do Império Romano, né? Foi, não é e será. Tem 3 tempos proféticos. Roma não foi, depois se anulou, e agora serão restaurados ao poder religioso. Porque o diabo vai pegar o homem pela religiosidade. Porque a partir dessa premissa, todo homem é de índole religiosa. Ele precisa ter objeto de culto. Isso na grande tribulação, o falso profeta com o anticristo vai mandar no sistema religioso. Vai enganar muito. E o que acontece, pastor? Existe um pacto mundial. Esse pacto iria ser no dia 14 de maio. Só que foi transferido para outubro. Só que o que eles vão fazer em Dubai dia 14 de maio? Dia 14 de maio eles vão inaugurar o Templo Abraão. Então, em Dubai, com o apoio dos islâmicos, judeus e cristãos, vai se inaugurar o Templo da Religião Única, dia 14 de maio agora. É um templo faraônico que eles construíram em Dubai. Na cúpula do templo, existem vídeos mostrando esse templo, o Papa falando, muçulmanos falando, judeus. Lá na cúpula do templo existe o olho de Horus, que é o olho da nova ordem mundial. É o olho da nota de $1. E este templo é um templo da unificação religiosa, do poder global, colocado diante dos nossos olhos. Só que o Pacto Universal do Meio Ambiente gerado pelo Papa, que foi transferido para o dia 14 de maio, para o dia, do dia 10 ao dia 18 de outubro, que vai reunir novamente. Isso está muito claro, a política e a religião. E nós sabemos que antes da reforma protestante, nenhum rei tomava atitude nenhuma sem pedir a bênção do Papa. E agora o Papa está se posicionando em âmbitos globais. Então existe algo que as pessoas precisam estar atentas. O que é? Discurso do Papa e discurso do Emmanuel Macron é o mesmo. Qual é o discurso que eles estão falando? Perdoar a dívida dos países pobres do mundo. Eles querem, tanto o Papa Francisco como Emmanuel Macron, querem perdoar as dívidas de todos os países pobres. Segundo, tanto o Papa Francisco como Emmanuel Macron, eles foram a favor do mundo sem fronteira, que foi uma resolução da ONU, para os países abrigar os imigrantes. Terceiro, tanto o Papa Francisco como Emmanuel Macron, eles querem um salário universal, um teto de salário universal, para que todos tenham acesso à renda, para poder viver. Então, já são discursos de paz global e de liderança global. Isso é claro. Só que o que vai acontecer no mês de outubro, neste pacto, nós sabemos que o decreto dominicano vai voltar. E o domingo vai se tornar um dia sagrado. Eles vão querer descansar o planeta Terra todo dia de domingo. Outra questão, que muitas religiões aí já vão ter que se enquadrar neste pacto. Aí vem o Estado laico. Nós teremos que obedecer às leis universais, às leis globais. Segundo, eu estudei parte desse decreto de Roma. Existe o decreto de Gaia. O que é o decreto de Gaia? O decreto de Gaia está ligado ao planeta Terra ser Gaia. Gaia, isso está na teologia, na cultura grega, né? Gaia é o planeta Terra. E o Papa vai vir com o decreto de Gaia, que é Gaia está enferma. O planeta Terra está enfermo por causa do aquecimento global. E quem é que eles estão colocando a culpa do aquecimento global? O homem. Nós estamos recebendo a culpa da destruição do planeta. E se você perguntar em qualquer igreja quem é o culpado do aquecimento global, as pessoas dizem, sou eu. As pessoas já aderiram. Então, dentro do decreto de Gaia, é muito forte porque eles estão colocando a culpa na humanidade da destruição do planeta. E isso vai dar autoridade a eles para a redução populacional. Porque se sou eu que estou destruindo o planeta, eu preciso ser extirpado.
Então, eles estão dizendo que o planeta Terra está enfermo e ele precisa ser curado. O que é que está causando a doença? Os homens. Então, os homens precisam ser tirados. Terceira coisa que é muito forte nessa questão do Papa, que quando você olha, dentro do decreto do Papa vai vir investimento em tecnologia para parar de poluir o planeta. Existe um dos braços, reverendo, do Facebook, Antônio Martinez. Ele fazia parte da diretoria do Facebook. Este homem vendeu tudo que ele tinha e ele comprou uma terra numa ilha e está construindo um day. E ele tá dando palestra no mundo dizendo que haverá um apocalipse tecnológico e bilhão de pessoas vai ficar sem trabalho, perdendo o seu trabalho para as máquinas. E isso já está sendo elaborado agora nessa pandemia, a questão tecnológica. Então, o cenário do mundo é um cenário hoje que ele vai ligar até o mês de outubro. É por isso que eu tenho afirmado algumas coisas, que haverá algumas catástrofes de âmbito natural, da natureza até o fim do mundo, para criar pânico psicológico, para a humanidade aceitar tudo o que o Papa Francisco fazer e o que esse líder mundial que vai ser apontado pela ONU fazer. Então, nós estamos diante de uma agenda global, globalista, que ela é uma agenda altamente diabólica, maligna. E quem formulou toda essa ideia é obcecado em redução populacional. E tudo isso, eu sempre digo isso, reverendo, está no Apocalipse. Né? Apocalipse 6:8 está a redução a redução populacional. Apocalipse 6:8, que a Bíblia diz o quarto cavaleiro, que haverá, que ele, né, a morte e o inferno vai o seguir, e a Bíblia diz lá o quê? Que ele vai destruir a quarta parte da população mundial com fome, peste, violência e feras da terra. Então, nós estamos vendo, como o Senhor já prega isso há mais de 40 anos, né? Nós estamos vendo nitidamente a Bíblia se cumprir diante dos nossos olhos. Então, nós estamos caminhando para esta ponta pequena, o falso profeta, e para a unidade política e religiosa para o controle do mundo. Essa é a minha visão hoje. Essa é a minha visão. Não sei se eu estou certo do que eu estou É isso mesmo. E a humanidade tem que compreender que depois do rapto da igreja, o mundo sofrerá danos irreparáveis, porque são 3 guerras que vão acontecer ainda depois do arrebatamento. Tem a guerra de Gog e Magog, possivelmente na primeira semana da grande tribulação. No final da semana tem o Armagedon. E depois do milênio ainda tem aquela guerra de Gog e Magog dos quadrantes da Terra. Então, a situação é muito difícil para as pessoas que aqui ficarem, não acreditarem em tempo oportuno que a palavra de Deus é verdade, não darem crédito a isso que o senhor está falando, porque o que é que está acontecendo? O círculo econômico, político, religioso e atômico estão se fechando, estão convergindo, né, para a unificação dos poderes ser arbitrado por um super líder. Não sei se é do seu tempo, mas em 1974, o primeiro secretário da ONU era o senhor chamado Javier Pérez de Cuéllar. Uma certa vez ele bateu na mesa das Nações Unidas e disse assim: falhamos no nosso intento em busca da paz. Que apareça hoje um homem enviado por Deus ou pelo diabo para presidir os destinos dos povos. Ora, eu tive com a minha mulher em Bruxelas, na sede do Mercado Comum Europeu. E achei coisa espantosa. Na frente, uma grande estátua e uma besta amparada por uma mulher. Eu vi 11 mastros de bandeiras, mas no meio havia também um mastro. Havia um mastro.
Só que ele não tinha pano. Os 11 mastros tinham bandeiras, aquele não tinha. Aí minha esposa perguntou, aí uma pessoa vai lá, interpretou em francês para o guarda que estava ali, prontidão. Aí ele deu um ar de riso e perguntou onde nós éramos, que éramos do Brasil. Ele disse, quem sabe se não vem de lá este líder para levantar esta bandeira. Então tudo está convergindo para isso, quer dizer, Deus está estampado aí, o que o senhor está falando, na figura de um pescador profissional. Ele fisgou o peixe, está dando só linha, mas está na fisga. A hora que ele quiser, ele vai puxar. Está chegando a hora que ele vai puxar, viu, a corda das nações para o cumprimento definitivo, o caos geral de 198 nações que ficarão padecendo 3 ais. Primeiro ai dos selos, segundo ai das trombetas e terceiro ai das salvas da ira de Deus. Então, essa voz sua é uma voz de trombeta. É trombeta que está falando. Eu não estou ouvindo o senhor falar. Eu estou ouvindo uma trombeta tocando, alucidando, ensinando, gritando e dizendo, olha, o noivo está chegando. O círculo histórico, profético, já está no seu último elo. Acordem, despertem. E essas coisas que Deus está permitindo que caiam na terra, não é para outra coisa, a não ser para despertar a igreja e ela voltar a depender de Deus, que ela estava muito com o nariz muito empinado. Muito longe. Tem que voltar a depender de Deus, colocar o joelho no chão, a face no chão, voltar a chorar, voltar aos cultos de oração de joelho, que na minha geração, eu tenho 52 anos que eu prego. No meu tempo, o culto maior da igreja era o de oração de joelho. De longe você ouvia o barulho. Hoje o povo não ora mais de joelho. A igreja virou uma entidade apenas sociável. Sociável. Então, está faltando o amor intrínseco. E outra coisa, eclésia, chamados para fora. O santuário não é lugar de pregar evangelho, o santuário é lugar de lapidar o diamante. O lugar de pregar evangelho é aquilo que o senhor fez lá em Curitiba, no meio da rua, feito um louco. É aquilo ali, em cima de um caminhão, na estrada, gerando filhos. Então a igreja tem que... Porque lá em Jerusalém, a igreja ficou no ninho, no conforto. O que é que Deus colocou? Espinho, sebe. Colocou sebe no ninho. Ela se mexia, aí não deu para ficar mais. Aí quando apareceu o avivamento lá em Filipos, lá em Cesareia. Então, Deus tem que mandar esses espinhos para nós sair do comodismo. O que nós vemos, pastor, dentro desse sistema religioso? Eu digo isso, que até a década de 90 se pregava muito sobre a volta de Jesus, arrebatamento. Quando entrou o neopentecostalismo na TV, o evangelho se voltou para a terra. E como é confrontador hoje você dizer Jesus vai voltar, porque esta geração, não só de crentes, mas de líderes, amam a terra. E nós nos esquecemos que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Verdade, o nosso lar é Sião, né? Nós só estamos de passagem. Outra questão, isso aqui é um deserto, não é terra prometida, existe bênção, existe milagre, existe provisão, existe sobrenatural, mas é só um treinamento, porque a nossa pátria é o céu. E o que eu estou vendo hoje, que o que está faltando, né, para principalmente pregadores e pastores, com todo o respeito que eu tenho a todos os nossos líderes, pastores, é o Espírito Santo. Porque muitos pastores que acreditavam no arrebatamento não acreditam mais que Jesus vai voltar. E isso eu tenho visto com amigos, né? Não, a igreja vai ser assolada, a igreja vai entrar na tribulação, a igreja vai ver o anticristo. E nós estamos vendo uma teologia reformada tomando conta do Pentecostes. E isso é doloroso. Né? Como nós defendemos o pré-tribulacionismo, a igreja não passa pelo tormento. É uma coisa que o Senhor tem afirmado, eu acho maravilhoso, que o juízo é para gentios
e para judeu. A igreja é guardada. A igreja ela é blindada. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. Então, o que está acontecendo no nosso sistema, que eu estou vendo que os nossos pregadores dessa geração estão amando mais o glamour do povo. Os nossos líderes estão amando mais a estrutura do templo do que as almas. Porque o que é mais precioso no cristianismo é ver almas sendo resgatadas, transformadas e com um desejo de ir para o céu. Esta geração, reverendo, não quer o céu. São poucos que você está vendo, você vê que eles querem, não, vai tudo melhorar. Ah, veja bem, a ONU está dizendo que não vamos mais voltar ao normal. Eu recebi a mensagem da Austrália hoje, primeiro-ministro da Austrália, hoje, eu recebi de uma mulher que mora na Austrália, declarou, ninguém sai de casa se não baixar aplicativo no celular do governo. O governo vai monitorar todo mundo. E o que está acontecendo na Austrália vai acontecer no mundo todo. A nossa privacidade já foi embora. E parece que o povo não quer acordar para o evento do arrebatamento. E o que está para acontecer? O Zay, né, que o senhor acabou de falar. Pastor, está parecendo com a grande tribulação. Porque na grande tribulação, eles mordem as línguas de dor e blasfemam contra Deus. Está igual agora. E o que está acontecendo? O que eu estou vendo que é doloroso é que muitos líderes vão aderir aos pactos romanos. Vão. Por quê? Querem ficar na terra. E veja que dentro desta visão, né, do que Paulo falou, não se atente para as coisas que se veem. Porque todas as coisas visíveis são passageiras, mas se atente para aquilo que você não vê, e o que você não vê é eterno. Então, nós estamos condicionados. E veja que isso foi uma preparação, reverendo, de anos. De filmes, novelas, seriados, música. A mente desta geração, ela ficou gravada na terra e não quer o céu. E quando nós paramos para pensar na imortalidade, né? Que a partir do momento que Deus cria o homem não tem fim. E que o que nos aguarda, o que Paulo falou, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O distanciamento do céu, ele está gigantesco nessa geração. E Deus colocou isso no meu coração, que o senhor falou aí, eu vou em Santa Catarina semana que vem, na outra eu vou no Rio de Janeiro, chamar o Brasil dentro de uma palavra de arrependimento. Não é tempo de paz, não é tempo de júbilo, é tempo de rasgar o nosso coração e clamar pela misericórdia, porque o juízo de Deus ele já está diante dos nossos olhos. Então o sistema da besta está pronto. O sistema de controle totalitário, existem duas coisas que as pessoas não estão entendendo no que é transhumanismo, tecnologia acolopada ao homem. Outra questão, tecnologia quântica. O que é o CERN lá na Suíça, aquele grande computador, o gerador da internet mundial, que ele tem réplicas, inclusive no Brasil? O CERN é um portal dimensional, como se eles quisessem trazer demônios para a Terra. O Deus do CERN é Shiva, o Deus do caos. O Deus do caos. E o mesmo Deus do caos que está lá no CERN é o Deus do caos que está na sala da OMS. Na sala do líder da OMS tem fotos que Shiva está cravado lá, que é o quê? Eles vão gerar um caos para instalar a nova ordem mundial. Mas entender a tecnologia, a ciência, que Daniel falou em Daniel 12:4, a multiplicação da ciência, o que eles querem com a tecnologia quântica? O diabo quer a onisciência dele. Porque a tecnologia quântica é a questão de espaço e tempo. E Deus, como nós conhecemos o Apocalipse, ele revelou início, meio e fim de tudo. E o diabo ele quer ter o controle do futuro através da tecnologia quântica. Mas agora, essa questão de chip implantado, transhumanismo, homens ligados à máquina,
Homens totalmente escravos de tecnologia, se chama onisciência satânica. Porque é só você raciocinar por que eu vou ter que ser monitorado pelo governo por causa de uma gripe. Por quê? Porque no Brasil nós estamos com milhares de cidades que não teve nenhum caso dessa enfermidade e as cidades estão paradas. Porque nós estamos com quase 4 bilhões de pessoas paradas. Porque nós estamos vendo um poder tecnológico de controle jamais visto. Dentro da teologia, o que é a questão da tecnologia quântica? O diabo quer ser onisciente. O que é essa questão de tecnologia, da inteligência artificial e homens ligados à máquina, transhumanismo? O diabo quer a sua onipresença. Ele quer saber tudo que nós fazemos. E agora, com o fim do dinheiro de papel, o que a China fez hoje, reverendo, de tirar a sua moeda do petrodólar, vai desequilibrar as nações e vai vir o sistema de moeda eletrônica. Tudo que nós compramos, o que nós assistimos na TV, quantos litros de gasolina nós colocamos, quanto de comida nós compramos, tudo o governo vai ter controle. Além disso, ele quer saber cada passo que nós damos sobre a terra. Então está tudo pronto. E o grito da minha alma, né, como pregador, se eu pudesse gritar bem alto para as nações, é: acorda, porque a ira de Deus está diante dos vossos olhos e Jesus está às portas. Essa é uma verdade, né? Agora eu queria ouvir um pouco o senhor também, nesta visão. Olha, pastor, e esta guerra psíquica, né? Essa guerra psíquica, ela mata as pessoas tanto quanto a guerra somática. Então, a guerra psíquica, ela deprime as pessoas, amedronta as pessoas, escraviza as pessoas, inferioriza as pessoas e deprime as pessoas. As pessoas estão morrendo psiquicamente, porque você, quando liga a televisão, só fala de coronavírus. Ora, é uma lavagem cerebral 24 horas. 24 horas. Então, é uma coisa eminentemente maligna. Porque o trabalho dessas organizações, como Iluminados, Ossos e Caveiras e tantos outros, é dizimar a humanidade a 500 milhões de pessoas. É reduzir drasticamente o planeta. E o Ibireu já está fora. Há 52 anos que eu venho pregando sobre nações que criam, que fabricam a chamada bactérias da morte. E a bactéria da morte, ela pode ser lançada nas fontes das águas, ela pode ser lançada nos aeroportos e portos, e ela mata tanto quanto a guerra atômica. Ela é silenciosa, mas os efeitos dela é nocivo, é drástico, é terrível, é deplorável. Então, o ciclo, eu repito, o ciclo histórico da profecia está se fechando. O Apocalipse está aberto para nós vermos como Deus chama o povo para o arrependimento. Porque, olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa a você. São 10 virgens. 10. Todas as 10 eram virgens. Mas o pecado das nécias foi só um. Negligência. As pessoas negligenciaram a sua fé. É uma fé, entre aspas, de conveniência. É uma fé como troca. O púlpito tornou-se um balcão onde se vende a mercadoria. E os consumidores estão ali para aplaudir e comprar. Entendeu? A visão agora das denominações é uma visão voltadas para a terra, aquela visão de porco. Porque você nunca vai ver um porco vivo olhando para cima. Porco vivo só olha para baixo. Jesus, quando estas coisas começaram a acontecer, levantai vossas cabeças, antropologia, estudo do que olha para cima, porque a vossa redenção está próxima. Pastor Carlos, nós estamos à beira do arrebatamento, o rápido da igreja. Eu creio nisso como 2 mais 2 é 4.
Jesus está voltando muito mais próximo do que qualquer um de nós viemos a pensar. Vai ser de súbito. E a Bíblia diz que quando eles entraram na arca, o povo não percebeu. Até que não entrou na arca e veio o dilúvio. O povo não vai perceber, é muito rápido. É muito rápido. Paulo chama isso de abrir e fechar de olho. Mas na gramática atualizada, grega, corrigida, não é mais abrir e fechar, é num pisco. É um átomo do tempo. É 3 milésimos do segundo. Então Jesus está às portas. Eu estou falando isso. Eu fui motivo por alguns pregadores novos aí de ser ridicularizado. Porque só pregava a vinda de Jesus, que eu prego só Apocalipse. Então eles me ridicularizaram. Você só prega miséria, bomba, explosão. Eu digo, irmão, mas está na Bíblia. Isso aqui são avisos para o povo temer a Deus e dar glória e voltar para a verdade. Sair do grande abismo que está pronto para todos os desobedientes, porque ele vem como labareda de fogo tomando vingança do que não conhece a Deus e dos que não obedecem o Evangelho, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a sua glória, afasta o seu poder quando vier para tomar vingança. Então o tempo é agora, é agora. Agora eles querem pregar escatologia, mas não sabem pregar, porque só pregaram isso aqui, ó. Só isso. É verdade. É verdade. Então, pastor Carlos, nós estamos... Uma das realidades... Sim. Deu uma cortada aqui. Uma das realidades, pastor, que eu tenho falado. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 Pedro 4, vamos lá, 4, 1. E 1 João 2, 14. Vamos lá. Paulo, quando ele pregou para a igreja da Tessalônica, ele não sabia que o que ele estava escrevendo seria a Bíblia. Segundo, nem Paulo, nem Pedro, nem João. Porque os livros foram canonizados lá na frente. Então, olha só. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ele disse, né, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro. Agora veja a fé do apóstolo Paulo. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos juntamente com eles nos ares. Então, veja bem, Paulo acreditava que seria arrebatado. Segundo, 1 Pedro 4, 7. Já está próximo o fim de todas as coisas. 1 João 2,14, filhinhos, já é a última hora. Então vamos pegar 3 pregadores, Paulo, Pedro e João. Eles pregavam com veemência o juízo, a volta de Cristo, e eles aguardavam Jesus para aqueles dias. É verdade. Eles, por muitos, poderiam ser chamados de sensacionalistas, mas eles morreram acreditando no que pregava. E o que está acontecendo? O que o Senhor sofre, com certeza eu tenho sofrido, que é o quê? Os pastores, muitos pregadores já me chegaram em mim e falaram, rapaz, o que você prega não dá dinheiro. Você é o pregador do caos, você é o pregador do juízo, você é o pregador da destruição. E eu falo para eles, eu sou o pregador da Bíblia. Porque se Paulo acreditava que Jesus seria arrebatado, se Pedro disse que já era a última hora, que João disse, né, que filhinho já é a última hora, e Pedro disse que o fim de todas as coisas está próximo, quem sou eu para não continuar pregando o que eles pregaram? Então hoje, como o senhor falou, nós estamos debaixo desse miticismo religioso, dessas profetadas que são doutrina de demônios, reveladores que só falam o que o povo quer ouvir. E não falam verdades, são pregadores que venderam a sua alma para o sistema diabólico de Lúcifer, de Satanás. Por quê? Porque só revelam e falam o que o povo quer ouvir. E quando Paulo diz em 1 Timóteo, como sinal dos tempos, o que ele diz? Né, que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então isso está muito claro diante dos nossos olhos. Uma geração que está sendo doutrinada por doutrinas de demônios. O que é isso? Tudo que alimenta a carne,
tudo que mantém a pessoa presa nessa terra. E este evangelho, né, ele é um evangelho que está muito bem aceito nessa geração. E quando você vem com verdades, parece que o povo não quer ouvir. Mas a igreja, eu tenho falado isso, que eu creio no que o senhor crê, existe uma igreja que não se prostrou ainda. Existe as virgens prudentes que têm azeite em reserva. Existe uma igreja que está de pé, com o coração no céu e sabe que a qualquer momento vai ver Jesus. E essa igreja, reverendo, que eu creio que o senhor tem sentido, a sua esposa tem sentido, eu costumo dizer, ela está debaixo de um batismo de angústia. Porque o mundo não nos serve mais. As coisas dessa terra não nos alegram mais. Nós estamos almejando o céu mais que tudo. Existe um povo de pé e nós temos que orar por um grande despertamento dentro das nossas religiões, nossas igrejas, para que venham se voltar ao céu. Como o senhor falou, né? Se voltar às coisas eternas. Amém? Glória a Deus. Pastor Carlos, veio 3 perguntas aqui. O que a elite global está fazendo enquanto estamos no isolamento social? Primeira coisa, houve muita manobra de guerra enquanto nós estamos em casa. A OTAN fez um exercício em março, a Rússia fez exercício militar, a Coreia do Norte lançou mísseis e a China também fez uma manobra militar. E o Japão está com o seu sistema, né, de exército pronto. E então, isso é uma questão. Segunda coisa, a internet nova, né, a internet 5G, ela está sendo instaurada no mundo. Essa internet, as torres, já estão sendo vistas em todos os postes do Brasil. Lá na Bélgica, notícia de hoje da Bélgica, o exercício de medicina, como é que fala? O líder maior da medicina, todos os médicos fizeram baixo-assinado na Bélgica para o governo não instalar 5G, porque vai trazer radioatividade, vai trazer destruição em massa. E então, quer dizer, a 5G está sendo instaurada, e a 5G é um sistema que vai poder controlar mentes. É uma internet assustadora, que está ligada ao controle. Deus. Terceira coisa que eu estou vendo é esse sistema de controle totalitário, né? A dependência. É o que o senhor falou, a guerra psicológica. O que acontece? Eu conversei com um psicólogo sobre isso e ele falou para mim, Pastor Carlos, é provável que as pessoas, quando saírem de quarentena, caiam de cama. Porque as pessoas não estão vendo a energia que elas estão consumindo dentro de casa. A imunidade das pessoas já está baixa. Isso é uma preparação. Então é o quê? É um condicionamento. É um condicionamento para nós simplesmente se render ao que eles querem daqui para frente. As pessoas estão Outra questão que está gerando, reverendo, o que está gerando? Uma dependência de internet. Todo o planeta está com o celular na mão e na frente de televisão, com internet. Então, isso gera uma alta dependência. Veja que o próprio presidente da TIM do Brasil, ele disse que sem a internet 5G, a vida não volta ao normal após a pandemia. Por quê? O mundo já está escravo da tecnologia. O mundo já está escravo. E essa pandemia gerou uma escravidão muito maior ainda do que nós estamos. Tem mais alguma pergunta? Tem, pastor. Como ficará a situação dos Estados Unidos após o isolamento social? A situação dos Estados... A situação dos Estados Unidos após a pandemia. Eles vão ficar na lona. Pastor, eu acredito, existe um terremoto para acontecer nos Estados Unidos chamado Big One.
Tem uma capa de uma revista chamada The Economist, de 2017. Nesta capa, Emmanuel Macron está grande na capa. Já mostrava que a França seria campeã da Copa de 2018, na capa de 2017. E lá está Donald Trump com o pé dentro de algas e a Casa Branca toda inundada por algas. Então, o Big One, se ele acontecer, que é um terremoto, ele vai pegar desde a Califórnia, passa por São Francisco e chega em Nova York. Os Estados Unidos vai viver um dos piores apocalipses em âmbito mundial. Outra questão que eu acredito que possa ser HAARP nos Estados Unidos, os Estados Unidos esse ano vai sofrer a pior seca dos últimos 500 anos. Seca, vai destruir toda a vegetação. Então pode ser HAARP em cima, que é aquelas armas preparadas para destruição. E também os Estados Unidos, economicamente, ele vai perder totalmente a sua força e ele vai ter que se dobrar diante do dragão. Existe uma capa de maço, reverendo, maço, que coloca um leopardo que representa o Ocidente. O leopardo representa o Ocidente. É pálido, é amarelo e sem força. E isso é a lenda chinesa entre o dragão e o leopardo. O dragão representa a Ásia e o leopardo representa o Ocidente. Quer dizer, o dragão venceu a batalha. E o próximo ano, quem vai tomar o topo da economia mundial é a China, que vai dar o poder à Europa para controlar tudo. Então, tudo que está acontecendo é para os Estados Unidos não se levantar mais. Esta semana, 32 milhões de desempregados. Esta semana, nos Estados Unidos, é lá dessa semana, 32 milhões de desempregados. O estado do Texas, as pessoas estão fazendo filas quilométricas para receber uma cesta básica, porque já está faltando comida. Aonde que na nossa mente nós iríamos ver os Estados Unidos clamando por socorro, como nós estamos vendo, e a América não se levanta mais. Eles vieram para destruir o petrodólar, para destruir a economia, e eles vieram para colocar os Estados Unidos na lona. E veja que o que é mais intrigante é que eles ganharam a guerra sem lançar nenhum míssil contra uma das maiores potências nucleares. Eles não soltaram um míssil sequer contra eles e eles não estão podendo fazer nada porque eles estão de mão amarrada. E eu acredito, reverendo, que Donald Trump ele terminou o seu papel profético. Veja que Donald Trump ele declarou Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Donald Trump devolveu as colinas de Golã a Israel. Donald Trump apresentou o acordo de paz entre Israel e Palestina no dia 5 e 6 de fevereiro desse ano. E agora ele quer que esse acordo seja aderido entre Benny Gantz e Benjamin Netanyahu com a Palestina antes da eleição de novembro. Então eu acredito que Donald Trump só se levantou para gerar o cenário profético da figueira e o papel da América em termo mundial da profecia acabou sobre o planeta Terra. E agora vem um novo sistema global de controle, que é a nova ordem mundial. Tem mais perguntas? Tem, mas é o seguinte, eu tenho mais umas perguntas aqui. Eu vou encerrar essa live, a gente vai entrar em outra live. Tá bom. O senhor pode? Posso. Tá, vamos encerrar isso. Tá bom. Tá bom. Mais umas perguntas aí. O pessoal está perguntando. Tá bom.